Bom, agora então, né, chegou a minha vez, vamos conhecer um pouquinho mais da importância dos hormônios, principalmente na área, né, que é o assunto deste fórum. Que é a influência dos hormônios, então, na harmonização orofacial. Como já foi dito, deixa eu ver só aqui, onde é que está a luzinha? Aqui no meio, aqui. Eu sou Clarice, né? A minha formação é biologia, mas eu tenho especialização em análises clínicas, imunofisiologia e biofísica, pós-graduação em ciências nucleares, mestrado, doutorado e pós-doc em geriatria e gerontologia. Bem, o que será que os hormônios, né, podem afetar na estética facial? Muitas pessoas que já fazem esse procedimento me perguntam, mas o que hormônio tem a ver com isso, né? E será que quando existe uma alteração hormonal, ela pode comprometer o procedimento que eu vou fazer? Então, essas são perguntas recorrentes que a gente tem, né, quando se fala em hormônios e harmonização facial. Bom, lembrando só um pouquinho, só para poder, né, uniformizar o conhecimento, sempre lembrando que nós temos aqui a região do hipotálamo e eu tenho uma glândula chamada hipófise que libera, né, que é estimulador de vários hormônios. Então, eu tenho aqui ACTH, TSH, GH, FSH e o hormônio, né, estimulante da prolactina. Quando eu tenho, né, a liberação do ACTH, o que acontece? Eu tenho a produção do hormônio chamado cortisol, aldosterona e adrenalina, que estão relacionados diretamente com os níveis de estresse. E, assim, aqui TSH relacionada à tireoide, e eu tenho aqui as glândulas sexuais relacionadas justamente com os hormônios estradiol, progesterona, testosterona e assim por diante. Então, o que estes hormônios, na verdade, né, fazem? Então, eu tenho uma produção glandular de hormônios e esses hormônios, para realizar as suas funções no organismo, é necessário que o nosso organismo tenha o quê? Receptor específico das células. Ou seja, todas as células do nosso corpo, ela tem receptores para receber mensagens hormonais. Então, como é que agem esses hormônios? Elas agem, então, ao se unir a esses hormônios específicos. Ou seja, a glândula libera o hormônio, eu tenho um receptor celular que vai receber este hormônio. E esses receptores podem ser de dois tipos. Aquele chamado receptor de membrana, como aqui é o caso, um receptor que fica, né, na camada da célula, e aqui ele faz a ligação e leva o hormônio para dentro da célula. E eu tenho outro tipo de receptor, que é chamado de intracelular, quando o hormônio entra direto para dentro da célula, e eu tenho o receptor dentro da membrana plasmática, e é ela que leva o hormônio para dentro da célula. Então, são essas duas formas de como o nosso organismo responde aos estímulos, né, hormonais. E aqui é muito importante a gente ter isso claro, porque vai fazer toda a diferença no que a gente vai falar daqui para frente. Sempre que um tecido ou uma célula tiver um receptor hormonal, significa que o hormônio realiza alguma função naquela célula ou naquele tecido e que este hormônio é importante, né, naquele local, ou seja, naquela glândula, naquele tecido, assim por diante. Sempre que houver receptor, é sinal que o hormônio tem um papel para desenvolver lá. E aí começa, então, a importância do hormônio, né, nos procedimentos orofaciais. A pele, ela é rica em receptores de hormônios. E a pele também é o maior órgão do nosso corpo, né? Ou seja, se eu tenho muitos receptores, é sinal que em toda a nossa pele o hormônio tem um papel, né, imprescindível. E quando a gente fala, então, em estresse, como a Cristina colocou muito bem, nós temos a produção de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse.
Então, quando o estresse faz parte da nossa rotina, que ninguém mais consegue, né, viver sem estar estressado, o que acontece? A pele, né, é um dos órgãos mais afetados. Então, o maior órgão é a pele, muitos receptores hormonais, e quando eu estou estressado, é a pele que mais sofre. Então, o que acontece? Qual é a ação que o cortisol, esse hormônio de estresse, faz na pele? Quando nós estamos estressados, o nosso nível de cortisol sobe muito. E olha só aqui, ó, o aumento deste hormônio provoca, então, olheiras devido à retenção de líquidos e ainda pode deixar a pele mais propensa a aparecimento de manchas, ressecamento e a derme fica mais grossa. Ou seja, quando eu vou fazer um tratamento, eu tenho como fazer uma avaliação dessa pele e se esse paciente está estressado ou não. E claro, quando o paciente está estressado, o que acontece? Ele também dorme mal, não é assim? Hoje em dia, a insônia no Brasil, ele é assim, uma coisa que acontece para praticamente mais de 70% da população. E hoje ela não escolhe mais idoso, homem, mulher, criança. Todos, né, de alguma forma, têm algum tipo de distúrbio de sono. Por quê? Primeiro, porque a nossa higiene do sono, ela, na verdade, assim, ó, faz com que cada vez a gente produza menos um hormônio chamado melatonina. E por quê? A melatonina é um hormônio que só é produzido no escuro. E aí o que acontece? Nós dormimos com a TV ligada, nós dormimos, levamos o celular para a cama, nós deixamos a janela aberta. Ou seja, se eu tenho que produzir o hormônio do sono, eu tenho que ter o quarto completamente escuro. E claro, quando eu estou estressado, eu já produzo menos melatonina, eu não durmo mal. Olha lá o que acontece. A falta de sono diminui a melatonina, excesso de cortisol, então a associação faz aumentar o quê? Os níveis de açúcar no sangue. E aí, na pele, acontece um processo chamado de glicação. E por isso que a pele sofre com o estresse. Então, como é que é essa glicação? Eu tenho, então, aqui a derme. O açúcar vai se fixar às fibras de colágeno e elastina, né, que formam a estrutura dérmica. E esse açúcar vai danificar o colágeno. Depois, as fibras dérmicas vão ficar rígidas, diminui a produção de ácido hialurônico. E a substância cutânea, então, é danificada, a pele perde a elasticidade e as rugas se instalam. E claro que depois de uma noite bem dormida de sono, assim, nossa, né, o sono da beleza, como a gente diz. A gente não acorda com outro olhar, e quando você não dorme, assim, nossa, né, o caminhão atropelou você essa noite. E, na verdade, assim, ó, nós mostramos na nossa pele o nosso estado geral, ou como nós estamos vivendo. Então, uma coisa muito comum de a gente saber da relação entre o estresse e a acne na mulher adulta. Então, por que a mulher adulta faz tanta acne? Olha só, são 3 vezes mais propensa a sofrer de acne do que os homens. Porque a mulher ela é muito mais sensível aos hormônios masculinos. E a pele feminina, ó, sensível à ação dos hormônios masculinos, e estes hormônios masculinos vão agir sobre as glândulas sebáceas. Quanto mais testosterona, né, o andrógenos a mulher produzir, mais vai ser a erupção de acne. Porque, na verdade, a gente sabe que a acne acontece na adolescência. E por que na mulher adulta? Por essa sensibilidade e esse aumento da produção, né, de andrógenos. E como é que forma a acne? Quero só lembrar aqui. Quando eu tenho, né, aqui uma glândula sebácea, o que eu tenho aqui? Sobre esta glândula sebácea, eu tenho receptores de cortisol. E cortisol é o hormônio do estresse. Na glândula sebácea, eu também tenho receptores de andrógenos. E se a pele é sensível a andrógenos, o que acontece?
aumentando, eu superestimulo essa glândula sebácea, que ela vai aumentar de tamanho e, consequentemente, ela vai se inflamar, né, por ação de bactérias. Então, no estresse, o cortisol ativa a glândula sebácea, produz mais sebo, faz com que as glândulas adrenais liberem mais hormônios masculinos e vai promover o aumento da oleosidade da pele, que vai bloquear os poros. Resumindo, estresse provoca acne. Então, sempre que uma mulher adulta vir com essa queixa, temos que saber como é que diagnosticar se o problema dela é estresse e está relacionado, né, com essa produção e formação da acne. E o estresse e as rugas, como a Cris mesmo falou. Por que que as rugas se estabelecem? O estresse também promove, né, uma ação chamada de oxidação. Então, nós temos a glicação e a oxidação, né? E nada mais aumenta a liberação de radicais livres. E esse aumento de radicais livres vai fazer o quê? Envelhecimento celular, perda de vitalidade, diminuição da elasticidade, rugas finas, linhas de expressão e manchas escuras. E o que é melhor? Aqui a gente coloca, né, uma pessoa já com mais idade, mas isso acontece também em mulheres jovens. Mulheres estressadas, elas fazem glicação e fazem oxidação por excesso de liberação de radicais livres. Então, o estresse ainda vai diminuir o quê? Os telômeros das células da pele e que vai retardar a regeneração tecidual e vai acelerar o envelhecimento da pele. Ou seja, sempre a gente fala, não, excesso de radicais livres. Aonde que ele vai atuar principalmente? Aqui. E se eu tenho um dano na pele, essa pele vai demorar mais a regenerar. E se eu causo um trauma nessa pele, pior vai ser ainda a cicatrização e a recuperação. E como a Cris falou, a ação dos hormônios femininos, principalmente estradiol e progesterona, né, na pele das mulheres. É muito comum a gente ter casos de melasma. Também sabemos que o melasma ele é multifatorial. Mas pensem comigo, quem é o paciente que mais faz melasma? São os pacientes que não têm hormônios ou os pacientes que têm muito hormônio? E olha só, onde é que a gente observa? Mulheres grávidas, muito ou pouco hormônio? Hã? Muito. Mulheres em uso de anticoncepcional? Muito. E mulheres na menopausa em terapia de reposição hormonal? Muito. Consequentemente, altos níveis de estrógenos e progesterona podem fazer com que essa pele, né, se manche, porque ela precipita, né, sobre a pele, principalmente do rosto, e isso significa que no rosto eu tenho muitos receptores hormonais. Ok? Então, quando a gente fala, né, dos receptores e da ação dos hormônios, diferentes etapas, né, da vida da mulher, e ela tem alterações hormonais de diferentes razões. Então, lá na puberdade, na fase reprodutiva, quando usa anticoncepcional, na gestação e depois na menopausa. Ou seja, a mulher, né, tem vários ciclos, diferente, claro, dos homens. E o que que acontece nessas fases? Eu tenho, então, na puberdade aqui, aumento de estrógeno e progesterona, justamente para que aconteça o quê? A menarca. E por isso que os hormônios, a acne é mais comum, né, na adolescência e assim por diante. Na fase reprodutiva, a mulher faz aquele ciclo ovariano, menstrual, que tem fases que os hormônios são bem baixos e depois fases que os hormônios são altos. Então, por isso, né, flutua aqui. Quando a mulher usa anticoncepcional, como a gente já falou, altos níveis de estrógenos e progesterona. Na gestação, também altos níveis de estrógeno e progesterona. E na menopausa, sem tratamento, eu não tenho esses dois hormônios. E para me recuperar, obviamente, eu tenho que modular esses hormônios na menopausa. Então, qual a ação dos estrógenos, os estrogênios, né,
né, e a progesterona sobre a pele do paciente. Olha só aqui, gente. O estrógeno, ele aumenta a espessura da pele, manutenção e funcionalidade das glândulas sebáceas, mantém a firmeza e a elasticidade da pele, mantém as concentrações fisiológicas de colágeno. Então, às vezes, só estimular a produção de colágeno com aquela pigmentação, às vezes não é suficiente. Se o paciente não tiver hormonalmente equilibrado, eu posso repetir o procedimento milhares de vezes, semanas, já absorveu tudo ou não respondeu ao tratamento. Então, eu tenho que ver o que está por trás disso. E ainda, reduz a incidência de rugas, como a gente falou, quanto menos hormônios, mais rugas a mulher faz, reduz drasticamente a perda dental e reduz a sensibilidade à dor. Lembre-se que aquele paciente que sente muita dor, ou a dor muito exacerbada, observem como é que vai estar o nível de estrógeno desse paciente. E a progesterona retarda o tempo de surgimento das rugas. A mulher que tem uma produção de progesterona normal e o homem também, o que acontece? Demora mais a se estabelecer as rugas. Atua, então, também na profundidade da ruga, auxilia no crescimento do cabelo e previne a queda de cabelo, principalmente no homem. Muitos homens que têm queda, né, de cabelo está relacionado com os baixos níveis de progesterona. Atua, então, sobre a exacerbação da acne, protege a integridade das unhas, protege contra a secura da pele e dá viço e brilho à pele. Então, aquela pessoa apagada, sem viço, você tem que estar atento aos níveis hormonais. Imagina quando você pega, então, uma mulher que está com deficiência destes hormônios e estressada e não dorme. Que pele vocês vão trabalhar? É? Bom. E os andrógenos, que nada mais é testosterona, DEA e DHT. A testosterona, né, é muito complicado, às vezes, falar em testosterona, porque o que a gente vê? Primeira coisa, quando se fala em testosterona, é falar no apetite sexual, libido e etc. Todo mundo acha que testosterona é isso. E, na verdade, testosterona é muito mais que isso. Olha lá. Há um outro grupo que, além daqui, se preocupa com o aumento da massa muscular, né, e com a força. E, obviamente, né, a gente sabe que testosterona no organismo não é só para essas duas funções, como muitos imaginam. Então, aqui, olha só, na pele, estimula o crescimento capilar e diminui a queda de cabelo. Uma outra coisa importante, aqui, ó, ossos. Quando se fala em implantodontia, mulheres e homens com baixos níveis de testosterona, a probabilidade de haver perda do implante é muito alta. Né? E isso é comprovado e a gente fala no nosso curso, justamente assim, ó, como é que a gente descobriu que a testosterona é fundamental para o paciente que faz, né, tratamento de implantes. Né? É uma aula toda especial, em cima disso a gente não consegue falar aqui. Então, lembre-se que testosterona não é só isso, tem muito mais, né, ação que a gente imagina. E claro que a testosterona, então, aumento de massa e força, aumento da capacidade de resposta imune, aumento da massa, aumento da densidade óssea, depois da performance e desejo sexual, aumento do transporte de oxigênio, diminuição da resistência à insulina, olha aqui, diminuição da atividade inflamatória. Então, qualquer indivíduo com baixos níveis de testosterona, ele compromete o sistema imune, consequentemente, ele passa a ficar inflamado. E aí entra no que a Cris falou, tem que desinflamar, modulando, e depois, né, propor o tratamento ou o protocolo. Depois ainda, olha que interessante aqui, ó, melhora a flacidez e o tônus da pele. Então, flacidez tem a ver com os níveis de testosterona. Uma outra coisa importante, que claro, que testosterona é o principal hormônio masculino, mas as mulheres igualmente precisam de testosterona. E olha só o quanto que
a testosterona tem um papel importante na saúde da mulher. Então, melhora a memória, reduz a ansiedade e depressão. Olha aqui, bem-estar e humor. Claro que melhora a densidade óssea e massa. Depois, diminui a flacidez, aumenta a libido e diminui a celulite. Né? Ou seja, quando o paciente começa a ter determinadas queixas, estejam atentas, né, para as deficiências hormonais. E volto a dizer, isso não tem idade. E qual o papel, então, desses andrógenos sobre a pele? Então, a testosterona, o DEA, vai conferir resistência à pele, né, atua sobre a manutenção dos queratinócitos, manutenção da oleosidade da pele, no tamanho e a funcionalidade das glândulas sebáceas e vai prevenir ainda o ressecamento e a descamação da pele. Os andrógenos, principalmente a testosterona, ela tem duas formas de ação dentro do organismo. Uma delas é a testosterona, que por ação enzimática vai se transformar em dihidrotestosterona. E, na verdade, o hormônio ativo no homem, que faz ele, né, ter pelos, ter virilidade e a masculinidade, não é nem a testosterona, é porque a testo se converte em DHT. Então, o andrógeno ativo no homem é o DHT. E claro que o homem não tem ovário, assim, então ele não produz estradiol, produz. Também por conversão da testosterona. Como é que isso acontece? Então, eu tenho a testosterona, eu tenho lá um receptor de andrógeno, aonde músculo, pele, ossos e tecido adiposo. Quando eu tenho ação da 5-alfa-redutase, o que acontece? Essa testo se transforma em dihidrotesto. E aí, também vai usar receptor de androgênio, aonde genital externa, próstata, pele, cabelos e pelos. E tanto é que homens que fazem câncer de próstata, o que tem que acontecer? Justamente bloquear essa conversão, porque todo DHT vai atingir principalmente a próstata. E claro que uns falam, ah, não, câncer de próstata, né, não pode usar testosterona. Pode, porque a testosterona é fundamental para a massa óssea. O que eu não posso é deixar que ela se converta em DHT. E assim, né, entre outras coisas. E o estradiol lá, eu também tenho ação de uma outra enzima, a aromatase, que vai entrar, vai receber, vai funcionar através do receptor de estrogênio, aonde ossos, cérebro, mamas, pele e tecido adiposo. Como pode ver, a pele sempre tem receptores para estrógenos e para andrógenos. Então, como é que eu posso ver pele, trabalhar com pele, sem pensar em hormônios? Não tem como. Então, nós já falamos da acne, né, os cabelos. Então, altos níveis de testosterona na mulher, né, principalmente na adolescência, acontece isso em meninos e meninas, aumenta a oleosidade e predispõe à acne. E altos níveis de testo aumentam os níveis de DHT, né, no folículo piloso e aumenta a queda de cabelo. E sabe por que o cabelo cai aqui? Não é porque não tem testo, é porque tem excesso de DHT. E o que acontece? Excesso de DHT no couro cabeludo, o pelo apodrece e cai. Se você modula o paciente, esse estado reverte. É muito comum. Bom, como a própria Cristina falou, né, o que acontece? Aos 30 anos, nós começamos a envelhecer. Então, é comum vocês receberem pacientes para harmonização facial a partir dessa idade. Não sei se esse é o público que normalmente vocês atendem, acima de 30 anos, às vezes até antes, né? Correto? Então, temos que lembrar que o nosso tempo... Opa! O que aconteceu aqui? Nosso prazo de validade expira aos 30 anos. 30 anos. Gente, nós nascemos... Perdeu totalmente a validade. Gente,
O nosso DNA entende o seguinte: você nasce, cresce, reproduz e morre. Lá atrás, na nossa história, as mulheres não passavam de 35 anos. Era o fim, era a curva de descendência. Ou seja, a informação do nosso DNA continua a mesma. Essa informação não mudou. E por isso nós começamos a envelhecer a partir dos 30 anos. E qual é a prova disso? Olha só aqui. Os hormônios, os estrógenos, a progesterona, testo, GH, pregnenolona, melatonina, 30 anos, tudo lá em cima, ok? A partir dos 35, olha lá, começa, ó. Cai, e quando chega lá aos 75, nós estamos lá no chão. Ou seja, é fisiológico, é um mecanismo fisiológico para que você realmente envelheça. E foi baseado nessa queda hormonal que se construiu a medicina anti-aging, que seria conter essa queda. Opa! Eita, gente. Que seria conter esta queda. Onda. Deus do céu, está contra mim esse troço. Aqui, ó. Era conter essa queda acentuada aqui dos hormônios. Esta seria a teoria anti-aging. Tá? Só que assim, ó, os dentistas não vão trabalhar com medicina anti-aging. E o que a gente tem que estar atento quando a área é odontológica? Eu não posso que o paciente tenha perda precoce. Porque eu tenho a obrigação de conter isso, porque eu vou prejudicar o meu procedimento. O que acontece, então, no envelhecimento? Vai aumentar o hormônio do estresse. Então, esta é uma característica que é própria do envelhecimento. Então, se você é velho e estressado, você morre mais cedo. E se você é jovem e estressado, você fica velho mais cedo. Tá? E o que é pior? Olha aqui quem sobe, cortisol e insulina. E quando a insulina sobe, quem vem junto? Diabetes tipo 2. Então, quanto mais estressado, mais enrugado, mais barrigudo, mais inflamado. Ó, ele que disse, não fui eu. E olha só, todos os hormônios que nós precisamos, GH, estrógeno, progesto, testo, DEA, melatonina, fisiologicamente cai com envelhecimento. O que eu posso é conter esse processo acelerado. Porque envelhecer, todos vamos. O problema é que com que qualidade nós estamos envelhecendo. E olha só aqui, gente. Estrógenos diminui 30% até os 45 anos e cai muito rapidamente na menopausa. Progesterona diminui 75% entre 35 e 50 anos e segue caindo. E aqui entra o quê? Mau humor, TPM, tudo relacionado com progesterona. Tem a ver com as doenças periodontais, tem a ver com a litose. E aí vai adiante. Olha só, os andrógenos, GH, testo, DEA, pregnenolona, diminui 50% entre 25 e 50 anos, né? E a produção é nula aos 75. Ou seja, quando você chega aos 75 anos, você está... Aqui, acabou. Então, esta é a queda hormonal importante, são chamadas pausas. E a melatonina, que é o hormônio do sono, uma leve diminuição entre 25 e 40 anos, depois pode cair rapidamente. E por isso que a insônia é comum, principalmente no idoso. É? Olha só aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, o declínio de testosterona com a idade. Olha aqui, aos 20 anos... Pura testosterona, é o super-homem que a Cris mostrou. Né? Pura testo. E depois começa o quê? 30 anos, e olha lá, aos 80 só tem os pezinhos. Né? Fazer o quê? Tem que melhorar. Né? Se a gente cada vez está vivendo mais, nós temos que melhorar isso. Mas esta é a perda fisiológica dos hormônios. E, então, as perdas hormonais relacionadas à idade, alterações hormonais,
surgimento de ruga, flacidez facial, perda do vício da pele, baixa autoestima, só pode vir depressão, né? Porque tudo começa a cair. Então, nós temos que tentar trabalhar com essas perdas hormonais, porque até na palestra anterior, ele mostrou uma senhorinha, né, fazendo um monte de procedimento, né, no rosto, ou seja, ela queria ficar bonita, né? Então, com certeza, é uma senhora com mais de 60 anos. Então, quando eu estava sentada lá no fundo, eu quase que perguntei, e você viu como é que estão os hormônios dela? Né? Porque assim, ela fez um monte de procedimento. Mas será que ele está olhando para isso? Porque senão todo aquele procedimento, gente, ele reabsorve muito rápido, ele não dura. Por quê? Porque eu não tenho substrato adequado para manter o tratamento de harmonização. Então, às vezes, não adianta só encher de PRP, fios e tal, se eu não preparo um bom substrato. Então, o envelhecimento da pele, o envelhecimento intrínseco é decorrente, então, do desgaste natural do organismo, causado por passar dos anos, sem interferência de agentes externos. Equivale ao envelhecimento de todos os órgãos. E, como a Cris falou também, o que se vê na pele representa o que está acontecendo com os órgãos internamente. Então, quando você olha uma pessoa muito envelhecida precocemente, sabe que isso está acontecendo de forma interna e que já foi, né, externado. Então, como é que eu identifico, né, esse processo de envelhecimento, se eu estou envelhecendo rápido ou devagar, ou como é que eu estou, na verdade? E se a pessoa está ou não com deficiências hormonais. Vocês têm ideia como é que se identifica isso? Como é que eu posso medir isso? Ou é no olho? Ou seja, baseado nessas dificuldades, gente, existem já tratamentos e diagnósticos específicos para isso. Nós temos, então, primeira coisa, observe a face interna dos braços, próximo à axila. Olha lá. Se é jovenzinha, olha aqui. Olha aqui. Olha o tipo de pele, olha o tipo de pele. Esse é um sinal de envelhecimento. Imagina você pegar uma mulher jovem com uma pele assim debaixo do braço. Você sabe que ela está no processo de envelhecimento acelerado. Pode olhar em casa, não precisa olhar aqui, não quero constranger ninguém. Tá? Bom, e a outra forma, então, né, que a gente faz para identificar esse envelhecimento precoce, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, o envelhecimento da pele é o órgão que demonstra mais os sinais de envelhecimento, perda dos tecidos, suporte cutâneo, então flacidez, né, das faces, queixo e pálpebras, atrofia e diminuição funcional das glândulas sebáceas e sudoríparas, pele seca, ou seja, eu não suo, muitas mulheres na menopausa, eu não suo, agora eu só melo, porque fica melado, né, porque não sua, não transpira. E aí fica aquela sensação de grudeira. Depois aqui, pele áspera e sem brilho, perda da elasticidade, diminuição das acuporinas, que são elas que fazem, na verdade, a hidratação da pele, diminui a microvascularização e diminui o conteúdo de colágeno. Ou seja, perde. Não, isso é uma depressão só, né, quando se fala nas perdas hormonais. E olha só agora aqui, gente. Olha a pele de uma pessoa de 70 anos e uma de 28 anos. Quando você faz um corte histológico, você tem aqui a perda, né, aliás, aqui as papilas dérmicas, e olha o tamanho delas, e olha como é que acontece no idoso. Ou seja, um achatamento, né, da junção aqui dermo-epidérmica, mostrando o quê? O afinamento da pele. Então, diminui a espessura dérmica por perda de células, fibras elásticas e de colágeno, e aqui a desorganização, né, da matriz celular. Então, este envelhecimento intrínseco, desorganização na distribuição das fibras colágenas, aumenta a degradação da elastina, os mucopolissacarídeos de sustentação diminuem, especialmente o ácido hialurônico, diminuição importante da hidratação e isto, sim, é muito importante. Olha aqui, ó. Redução da quantidade de fibroblastos. Ele tem, principalmente na face, um papel muito importante.
Olha só aqui, quando eu vejo esse outro corte, aqui eu tenho a epiderme, e olha só, esses pontinhos azuis aqui são os fibroblastos. Olha quantas propriedades os fibroblastos têm. Aqui, ó, sintetizam proteínas do colágeno e elastina, estão envolvidas na produção de fatores de crescimento, tanto é que se faz procedimentos para aumentar, né, esses fatores de crescimento. Intensa capacidade de síntese, função de sustentação, preenchimento de espaços, de defesa e nutrição dos tecidos. Ou seja, um dos principais motivos que a pele, na verdade, precisa de tratamento é justamente porque eu perco a quantidade de fibroblastos. E agora que vem, gente, o mais interessante. Olha só aqui. Na epiderme, nos queratinócitos, nas glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, papilas dérmicas, fibroblásticas dérmicas, células endoteliais, melanócitos, apresentam o quê? Muitos receptores de estrógenos e andrógenos. E aonde eu tenho receptor é porque lá tem um hormônio para fazer a sua função. E se eu não produzo a quantidade adequada de hormônio, como é que isso aqui vai funcionar? Vai funcionar? E o que acontece na andropausa e menopausa? Nossos hormônios não caem? Então, por isso que é o processo de envelhecimento. Se eu consigo conter isso de alguma forma, ou seja, eu estou mantendo o paciente cada vez mais jovem. Olha só agora esta outra representação. Então, aqui. Camada córnea, olha lá, receptores de andrógenos e de estrógenos. Aqui, na glândula sudorípara, eu tenho receptor de andrógeno. Aqui, eu tenho receptor de andrógeno, de estrógeno. A própria tecido subcutâneo, eu tenho estrógeno e andrógeno. Ou seja, a pele é repleta de receptores de hormônios. E se eu não preparar este substrato aqui de forma adequada, não tem tratamento, né, de harmonização que dure por muito tempo. E olha só que coisa interessante aqui, gente. 35 anos, 40, 55. O que acontece? À medida que envelhecemos, vamos perdendo o quê? A gordura da pele, do rosto, né? Então, a diminuição dos estrógenos e dos andrógenos compromete a vascularização, a manutenção das fibras de colágeno e manutenção das células adiposas. E por isso que a gente murcha. Simples assim. Por quê? Eu tenho a redução, né, dos hormônios. Então, resultado da perda do tônus facial, flacidez e consequente perda gradual da vitalidade da pele. E olha só, a gente às vezes acha, né, que vai identificar o envelhecimento pelo pescoço. Mas se eu tenho deficiência hormonal, o que acontece? Quem vai mostrar primeiro essa deficiência? Olha aqui, o pescoço. É o local que tem pouco tecido adiposo, poucas glândulas sebáceas, menos glândulas sudoríparas, mas tem, e, consequentemente, menos receptores de estrógeno e progesterona. Por isso que enruga mais rapidamente. É o local que não tem receptor, mas o rosto é cheio. Então, as perdas hormonais, né, aceleram o processo de envelhecimento da pele, mas envelhecer não é uma doença. Todos nós vamos passar por ela. Então, logo, é fundamental a gente saber, né, diagnosticar para conter essas perdas hormonais aceleradas. Bom, eu falei lá que tem, né, a forma de identificar visualmente, e nós temos também um perfil hormonal que é feito na saliva, que são os únicos testes que determinam alterações que acontecem no processo de envelhecimento. Né? Elas detectam, então, as alterações hormonais mais sutis antes do surgimento dos sintomas e das próprias doenças. Esta é uma revolução na área diagnóstica, porque é um teste que é capaz de diagnosticar qualquer alteração, né, ou oscilação hormonal que existe. E, normalmente, é o exame da saliva o único que tem sensibilidade para mostrar essas alterações. E o que é mais interessante, gente, é o seguinte. Os exames salivares, eu considero... Uma aguinha para mim, Cris.
falando sem tomar água é complicado, né? Eu digo o seguinte, eu chamo dos exames salivares como o espelho fisiológico do organismo. Por quê que ele é tão importante? Através do exame salivar, gente, eu consigo avaliar o estado emocional do paciente. Então, se ele está estressado, se ele está em depressão, se ele está ansioso. Consigo avaliar os hormônios sexuais e os hormônios das adrenais, o estado imunológico do paciente, o estado neurológico do paciente e ainda o estado nutricional e metabólico, num único exame. Então, é um exame que um perfil, ele diz tudo que o paciente tem. Você tem vários olhares, né, para o status do paciente. E dentro dessa visão, a gente criou um perfil hormonal para harmonização orofacial, que é composto de 11 exames, mais 4 ratios, e tem todos esses hormônios aqui. Os estrógenos, a estrona, estradiol e estriol, os andrógenos, testosterona livre, ideia, cortisol em 3 amostras, a melatonina, para ver a quantidade de hormônio do sono, a insulina, que é um indicador também de envelhecimento, né, e risco de diabetes tipo 2, e ainda um índice de radicais livres. Ou seja, quando você recebe o exame, você tem todas essas informações, você sabe tudo o que você tem que fazer para preparar, ou pelo menos, né, organizar seu paciente para o procedimento. E olha só agora, gente, como é que eu identifico? Nós temos aqui uma pessoa jovem e aqui ela envelhecida. Como é que, através dessa imagem, eu consigo saber que ela teve perdas hormonais? Vamos ver? Olha lá. Implantação alta do cabelo. Aqui apagou. Mas aqui, ó, olha onde é que partiu o cabelo. Olha lá. Alteração de progesterona e de testo. Rugas finas e rugas de expressão. Aqui, rugas de expressão, rugas finas. Deficiência de estrógeno, progesterona e testo. Sobrancelhas caídas, deficiência de testo. E a gente olha, muitas vezes, para o homem, você olha pela sobrancelha, você sabe como é que estão os níveis de testosterona do homem. Então, eu tenho que fazer, olhar por aí assim, né? Porque eu me entrego, né? Quando você vê que o homem perdeu mais de 50% da sobrancelha, gente, atenção. Opa! Então, aqui, ó. Quando cai a sobrancelha, olha como é que era arqueadinha, olha lá, ó. Tá? Depois aqui, olheiras. Né, que surgem deficiência de cortisol, alteração da aldosterona e também alteração da melatonina. Pálpebras caídas, muito comum, né, nas mulheres. O que é? Deficiência de testo, olha lá. Aqui começa a despencar. Porque a testosterona tem a ver o quê? Com a flacidez. Quanto menos testo, mais flacidez, né, cutânea. Aí, a flacidez facial, deficiência, então, de testo e GH, que daí começa a perder, né, o volume do rosto. Pele desidratada e sem viço, deficiência de estrógenos e testosterona. E afinamento, muitas vezes, do lábio, tem a ver também com a diminuição dos estrógenos e alterações do hormônio da tireoide. Ou seja, quando você começa a aprender a identificar só no olhar, você já sabe, né, o que o paciente traz de histórico. E a paciente aqui no caso. E aí, claro que eu não posso deixar os homens de fora. Como é que eu identifico, né? Olha lá. Olha onde é que era o cabelo, ó, do gato. Depois, olha onde é que o gato foi parar. Né? Então, começou a cair o cabelo, né? Aumenta a testa. Então, aumento de DHT, deficiência de progesterona, sobrancelhas caídas, olha lá, ó. Olha aqui, olha aqui. Então, sobrancelhas caídas e falta de sobrancelha, diminuição de pelos, é deficiência de testo, pálpebras caídas, ali, deficiência de testo também. E uma coisa que o professor Celso falou,
que muitas vezes a deficiência hormonal você vê pelo brilho do olho. E o homem mostra muito mais que a mulher. Né? Então, assim, ó, olhos sem brilho, deficiência de testo e de ideia. Você começa a modular os hormônios, o olho, né, já fica outro olhar. Depois aqui, olheiras, deficiência de cortisol e aldosterona, flacidez, deficiência de testo e GH, face pálida, deficiência de testo, e papada, né, deficiência de testosterona e GH. Então, assim, ó, você olha o paciente, você já identifica de cara o que ele precisa fazer. E aí, assim, ó, é mudar um pouquinho o olhar. Ah, eu tenho que fazer um botox, eu tenho que fazer um fio, mas tem outras coisas que, assim, ó, se eu fizer o procedimento, mas se eu não tratar as deficiências, loguinho, né, tudo cai de novo. Então, as mudanças, né, que ocorrem na pele, em consequência das mudanças hormonais e da idade, podem ser reversíveis, então, com a modulação hormonal. Então, aqui eu tenho um caso de uma paciente, e com a modulação hormonal podem ver o quanto que diminui, né, a profundidade e a quantidade de rugas. E aqui tem alguns estudos que mostram aqui, ó. Existem vários estudos, na verdade, na literatura, inclusive a Cristina falou que no site da Vivasta tem alguns deles, que estudam, né, os hormônios em cremes para mulheres, tanto na menopausa ou na pré-menopausa, e seus efeitos sobre a pele. Esse estudo em particular, ele traz, né, um estudo que foi feito com 59 mulheres, e elas usaram um creme puramente de estriol a 3% durante 6 meses, uma vez por dia. E o que se verificou nesse estudo? Ótimos resultados sem efeitos hormonais secundários, ou seja, a ação direta só na pele do rosto. E entre os benefícios, aumento da elasticidade da pele, diminuição da profundidade das rugas, diminuição do tamanho dos poros, melhora sensível da hidratação e aumento das fibras de colágeno. Dr. John Lee, que é um homem também que muito fala sobre modulação hormonal, né, ele fala de um outro estudo ainda, que esse estudo incluiu homens e mulheres com pele danificada pela acne e mostrou a melhora de 100% no reparo do tecido cicatrizado após 3 meses de tratamento, né, com estriol, quando aplicado 2 vezes por semana. Ou seja, são, né, publicações já validadas do uso, né, de hormônios na recomposição de pele. Esse outro estudo aqui mostra um estudo com creme de progesterona, que foi feito com 40 mulheres na perimenopausa e pós-menopausa, onde foi usado, então, um creme de progesterona a 2%, e aí pegaram um grupo de mulheres que usou creme de progesterona, e um grupo de mulheres que usou só a base, né, assim, sem progesterona, é um duplo cego. E aí o que se observou? Então, esse aqui usaram só o veículo, e esse aqui usou o creme. O que se observou? Redução no número de rugas ao redor dos olhos, olha só aqui quem usou progesterona, com relação a quem usou só o veículo, redução da profundidade das rugas, redução da profundidade das rugas, né, do contorno labial, e firmeza da pele, de novo, né, as mulheres que usaram progesterona melhorou muito. Então, às vezes o cosmético com um pouquinho de hormônio auxilia, né, também na melhora do status da pele. E pode ser usado, claro, junto com a modulação. E esse uso de progesterona aumenta significativamente a elasticidade da pele, adia ou reverte os sinais de envelhecimento, reduz o número e a profundidade de rugas, reduz a profundidade das rugas na região nasolabial e aumenta significativamente a firmeza da pele. E tem um outro creme, agora com estradiol. Esse aqui, inclusive, eu uso, e muitas amigas minhas usam, onde uso uma dose baixíssima de estradiol e também pregnenolona, né, e outros componentes, para usar na área dos olhos e contorno labial 2 vezes ao dia, manhã e noite. Ele é sensacional. Deixa a pele assim com um viço maravilhoso e pode ser usado, né, como coadjuvante nos tratamentos. E aqui a novidade das novidades, né, que é o último boom na área de mercado cosmético, né, e harmonização facial, que é o creme com vitamina D,
Então, assim, essa aqui é uma reportagem, né, que saiu falando da importância da vitamina D e tudo mais, mas, na verdade, o que mais importa de tudo é que a vitamina D-like, né, ela está sendo usada para a pele bem nutrida, revitalizada, oxigenada, com menos rugas, combate o processo natural de envelhecimento da pele por meio da compensação das perdas, né, e da atividade hormonal. Ou seja, a vitamina D, ela não é só importante a nível, né, sistêmico, mas a nível tópico, essa vitamina D-like está fazendo também uma revolução, né, na parte da cosmiatria. Então, gente, com tudo isso que eu mostrei, se você quer, né, resultados eficazes e mais duradouros, verifique sempre os hormônios, né, dos seus pacientes. E quando a gente trabalha com resultado estético, ele é a ponta do iceberg. Quando você trabalha com equilíbrio hormonal, modulando o seu paciente, você prepara, né, o substrato. Então, para a saúde dos pacientes e a qualidade dos tratamentos de harmonização facial, né, module, né, o seu paciente. Ok? Muito obrigada.